Ele foi invocado em outro mundo sendo apenas um escravo, mas acabou superando essa sua nova vida. Ninome Kinji é apenas um cara idiota e muito nojento, que ficou rico por causa da criptografia, e assim como qualquer outro fracassado comum, ele gastou tudo para comprar uma casa em outro país. Ele se tornou aquele tipo de cara rico que dá risada de todos os pobres e plebeus que devem acordar cedo para trabalhar, mas de repente um portal apareceu debaixo dele e levou ele para um outro mundo. Lá, ele descobriu que haviam criaturas chamadas demônios. Eles estão olhando para ele como se ele fosse um esquisito, e dias depois, descobrimos que o nosso protagonista Kinji acabou se tornando escravo de uma empresa chamada Raizaha. Não porque decidiu ser um trabalhador comum, mas porque pegou um empréstimo de ouro e não conseguiu pagar depois. Ele então conhece Belza, a diretora da empresa, fazendo discurso para todos os trabalhadores. Ela motiva todos eles, falando que correr grandes riscos vai dar a eles grandes recompensas. No entanto, Kinji sabe muito bem o que isso significa. Ser explorado por seu chefe. Há muito tempo, essas minas eram masmorras cheias de monstros e coisas valiosas, que os humanos mais fortes usavam para explorar e se tornarem mais famosos e obter glórias. Mas acontece que, com o tempo, as pessoas encontraram uma pedra especial chamada Demonite, que poderia ser usada como fonte de energia. Foi dito antes aos trabalhadores que eles precisavam correr grandes riscos para conseguir grandes resultados, e Kinji percebeu uma coisa: a empresa Raizaha estava se aproveitando de seus trabalhadores da classe mais baixa. Um mês depois, nosso garoto estava trabalhando quando seu chefe veio falar sobre os resultados patéticos do mês passado. Ele começou a culpar Kinji por não ter atingido sua meta, o que arruinou o desempenho geral de sua equipe. Kinji explica que estava doente no mês passado, mas seu chefe começou a contar aquela velha história que todo homem velho conta. Escuta aqui, moleque. Na minha época, eu costumava trabalhar 40 horas por dia e 10 dias por semana. Isso é claro que deixa Kinji frustrado. Ele tá simplesmente trabalhando 16 horas por dia. As condições de vida eram piores do que a de um refugiado, e ele só podia tomar banho uma vez por mês. De repente, ele escutou seu colega de trabalho sendo culpado por também não ter um bom desempenho. E observando sua vida atual, Kinji começou a se preocupar com sua situação, e fez algumas contas e percebeu que, depois de pagar o empréstimo, não iria restar muito dinheiro. Enquanto pensava nisso, ele deixou cair uma moeda de ouro, e segue ela parecendo um maníaco, e acaba encontrando uma entrada secreta. Mais tarde então, Kinji conhece o Onibe e convida ele para um bar chique. O Onibe explica como seu chefe ficou pé da vida por ele ter desaparecido, mas Kinji diz a ele para ignorar esse idiota, e o Onibe então pergunta como Kinji consegue pagar uma bebida nesse lugar aqui, porque seu salário é o mesmo do dele. Kinji responde que está falido e tá todo ferrado, e explica que pegou emprestado um pouco de ouro. O Onibe então lembra dos rumores que estão circulando sobre Kinji, que ele tá devendo 10 milhões, mas Kinji diz que isso é mentira, não são 10, ele deve 20 milhões. O Onibe então percebe que está falando com um cara maluco e decide ir embora, mas Kinji interrompe ele, falando que encontrou uma maneira de ganhar quantias absurdas de dinheiro, e assim ele decide participar do esquema, já que ele tá querendo parar de ficar sem dinheiro, e aceita o acordo. Mas ele não esperava que isso envolvesse uma excursão da empresa, o que é uma maneira amigável de dizer que eles vão explorar as minas. E o motivo de ninguém fazer isso é por conta dos monstros perigosos, e mesmo que a empresa não tenha seguro de trabalho, o líder deles permite que eles vão até lá, e é por isso que é ainda mais perigoso ir mais fundo na caverna. Mas Kinji não se importa com isso porque nos andares inferiores tem muitos demonites, e eles também receberão um bônus se encontrarem outros tipos de minérios. É dito que todos que fazem uma exploração acabam mortos, mas Kinji explica que encontrou uma entrada secreta para o terceiro andar. Quando sua moeda atravessou uma parede, ele passou a tarde inteira explorando para ter certeza de que era seguro. Os dois então vão para a caverna para coletar o máximo de demonite que podem. Enquanto eles estão trabalhando, o Onibe diz obrigado, mas Kinji deixa claro que o Onibe é apenas um perdedor solitário, mas um perdedor solitário é ainda muito melhor do que perdedores que se juntam a outros perdedores. Eles então acabam pegando bastante minérios e ficam felizes pensando na grana preta que vão receber. Mas enquanto eles estão tentando voltar à superfície, um grande dragão encontra eles e tenta comê-los. Os rapazes então se escondem e Kinji fica chateado. Parece que o seu plano de mudar de vida vai acabar aqui, mas de repente ele se vira para o Onibe, sorrindo igual um psicopata, e pede que ele atue como uma isca. Kinji então chuta o Onibe contra o dragão e foge do monstro. O monstro então agradece pela refeição, e enquanto o Onibe começa a se desculpar falando dos arrependimentos da vida, de repente Kinji aparece em cima de uma rocha e começa a falar idiotices. O dragão se apresenta como Rin, e Kinji decide fazer um acordo. Se Rin trabalhar para ele e o ajudar a obter Demonite, em troca Kinji vai dar a ele toda a comida saborosa que ele quiser. O dragão concorda com o acordo e se transforma em uma versão menor. Acontece que Rin é uma garota, e Kinji se sente orgulhoso de si mesmo, pensando que está no caminho certo para ficar rico novamente. E um mês depois, seus lucros aumentaram muito, mas tem um pequeno problema. Kinji não conseguiu obter lucro porque gastou todo o seu dinheiro com comida para Rin. Ele e o Onibe acabam decidindo trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Enquanto isso, eles acabam encontrando um espaço cheio de armas mágicas, e Kinji tenta analisar se sua condição é boa o suficiente para ser vendida. Até que a garota Rin revela que isso daí são as coisas que ela não conseguiu digerir na forma de dragão. Os dois idiotas ficam chocados, e Kinji acaba jogando o cajado contra o rosto de Onibe. Ele fica confuso porque as armas pareciam bem limpas, mas então a garota explica que é porque tudo que ela digere acaba se tornando poder mágico, e Rin começa a reclamar que está com fome. E o garoto começa a entrar em pânico porque não tem nada a oferecer. De repente o Onibe oferece seu rabo para Rin comer, e Kinji fica confuso e muito assustado. Mas o Onibe conta que já que ele é um homem lagarto, crescerá novamente com o tempo. Estranhamente, o Onibe pergunta qual é o seu próximo comando, mestre. Kinji
Kinji tenta sacudi-lo pensando que ele perdeu o juízo, mas Rin explica que o Onibi provavelmente foi hipnotizado quando foi atingido pelo cajado. Kinji decide verificar e descobre que esse cajado pode fazer lavagem cerebral e hipnotizar pessoas. Percebendo isso, Kinji decide hipnotizar todos os seus colegas de trabalho, incluindo seu chefe rabugento, para fazê-los trabalhar para ele sem parar. Isso aumenta bastante seus lucros pelo próximo mês, deixando Kinji muito feliz com isso. Mas quando o Onibi diz que isso é muito errado, já que ele tá explorando todo mundo, ele até tenta dizer que isso é um crime, para tirar vantagem de seus colegas de trabalho. Mas Kinji ignora, falando que isso aumentou bastante a sua eficiência de trabalho. No entanto, essa chamada eficiência começa a diminuir com o tempo, e a garota Rin é quem está usando o cajado. Enquanto Kinji tenta fazer um plano para melhorar os resultados, ele ordenou que o Onibi comprasse algumas poções de força para aumentar a carga de trabalho de todos, mas o Onibi conta que eles já estão no limite. Kinji explica que todos eles deveriam ficar felizes em ser seus escravos, mas naquele exato momento, o cajado de controle mental quebra. Ele continua explicando todo o seu plano maligno de continuar escravizando os trabalhadores, e não percebe que todos eles voltaram ao normal. Enquanto ele fica rindo feito um maníaco, de repente ele percebe que todos estão olhando para ele, e é claro que depois ele levou uma bela de uma surra. E como se tudo isso não bastasse, Rin também reclama que está com fome. Ele diz a ela para pelo menos entender sua situação atual, mas seu rosto fica com uma expressão maligna quando ela menciona sua promessa anterior, de que ela poderia comê-lo se ela não estivesse satisfeita. No dia seguinte, Kinji volta ao trabalho e descobre que os superiores estão interessados nele e também em Onibi, porque eles ganharam muito dinheiro com o valioso Demonite. Os dois recebem uma carta dizendo que serão transferidos para uma divisão de exploração. Esse grupo tem seções diferentes, como o Grupo 3, que lida com a caça de grandes monstros, e eles são considerados elite, e são responsáveis por fazer a área de mineração ficar muito maior. Depois disso, vemos Kinji e Onibi trabalhando no Grupo 8, que ajuda os caçadores a lutar contra os monstros. Eles começam limpando masmorras e fazendo pequenos trabalhos. Enquanto eles estão trabalhando, o Onibi acaba abrindo um baú de masmorra por curiosidade, e encontra um monstro com tentáculos que acaba agarrando ele. Kinji então decide sacrificar algumas coisas que eles conseguiram para salvar o Onibi, e mais tarde, ele é chamado por um superior que diz que ele tem que assumir o turno de Onibi, porque o Onibi está de licença. Eles também dizem que estão cortando o salário de Kinji, por ter se livrado das coisas da empresa para salvar o Onibi. E em casa, já que ele não tem muito dinheiro, Kinji dá pra Rin algumas sobras de lixo para comer, mesmo que ela não esteja muito feliz com isso. Mas de repente ela acaba sentindo um cheiro muito bom vindo de Kinji, e descobre que ele estava escondendo um pedaço bem grande de carne. O garoto conseguiu isso por um preço bem alto, e realmente ele não tem sorte, e Rin come tudo sozinha. Isso deixa o rapaz realmente furioso e frustrado. E depois, Kinji acaba recebendo uma importante caixa de poções para carregar, e volta para a masmorra para trabalhar. Ele sabe muito bem que isso não é o que ele deveria fazer com sua vida, mas ele não tem escolha. Enquanto ele estava trabalhando, ele encontra um caçador fugindo de um grupo de formigas gigantes. O caçador pede a Kinji para se sacrificar por ele, mas Kinji não dá ouvidos. Em vez disso, ele se junta ao caçador e pula em um lago para escapar das formigas. Depois de um tempo, eles chegam até um armazém da empresa Raizaha, administrado por um velho. Kinji tenta chamar alguém lá de cima para pedir ajuda e avisando sobre as formigas gigantes, mas o cara de lá não acredita nele, até porque esses monstros sempre ficam em seus territórios e não costumam aparecer nos níveis superiores. Um bando de formigas ataca o armazém, e Kinji procura por algo que possa ajudá-los a escapar. Ele encontra uma poção que os deixa na forma de formigas, e dentro da masmorra, Kinji descobre que pode falar a mesma língua das formigas, e decide falar com uma formiga chamada Anti. Ele convence ela a se rebelar com sua rainha que estava tratando eles mal. Kinji diz à formiga que ele é um conselheiro, e um grande apoiador das formigas. Ele percebeu que a formiguinha estava cansada, então ele queria ajudar, e depois de alguns minutos, ele fala com a maioria das formigas, e leva elas para confrontar a rainha. Com a ajuda do caçador e do velhote, Kinji agora em sua forma humana, enfrenta a rainha, e tenta convencê-la a dar direitos para as formigas operárias. Ele diz a ela que ela não é digna de ser rainha. Isso faz ela ficar muito irritada e se transformar em uma criatura gigante, e assustando a todos. Rin aparece de repente na masmorra com muita fome, e tenta comer as formigas. Kinji dá pra ela um pedaço gigantesco de carne que ele tem para acalmá-la. A rainha formiga agradece a Kinji por salvá-las da garota dragão, e concorda em trabalhar para ele, em troca de Rin não matá-la. Depois disso, ele e o Onibi voltam ao trabalho, e Kinji diz a ele que começou uma nova empresa, chamada Dungeon Black Company, e quer que o Onibi se junte a ele. Kinji está querendo superar a empresa Raizaha, a empresa de mineração. Em seguida, é mostrado que Kinji e o Onibi foram enviados para uma ilha, onde tiveram que fazer um treinamento corporativo com um instrutor chamado Pig, que era um cara muito rabugento e arrogante, que fez eles lutarem contra criaturas perigosas. Como parte do treinamento, eles aprenderam a atacar criaturas. Kinji tinha um plano, mas acabou não funcionando, e ele ficou muito frustrado. O monstro estava prestes a atacar o Onibi, mas como ele não conseguia se mover, Pig detonou uma bomba embaixo do monstro e matou ele. Pig então avisa que da próxima vez, a bomba vai estar debaixo dos pés deles se eles não prestarem mais atenção. E mais tarde, Pig disse a eles que o próximo teste era chegar no topo daquela montanha, surpreendendo a todos porque eles não comeram nada o dia todo. Pig então falou que eles tinham que mostrar resultados para ter o direito de comer, então eles tiveram que escalar a montanha. E durante a jornada, Kinji tá exausto e acaba encontrando algumas plantas, e sentindo fome, ele tenta comê-las, mas o Onibi para e avisa para ele não fazer essa maluquice, dizendo que essas plantas podem mexer com sua mente. Kinji fica surpreso, e o Onibi conta que ele conhece essas plantas pois ele cresceu no interior. Eles continuam subindo a montanha, e lá no topo, Pig começa a ensiná-los como meditar, e quando vê que alguns deles não estão fazendo direito, ele começa a descer a porrada neles com uma arma mortal. Enquanto
Enquanto o grupo descansa, Kinji percebe que o Onibi está agindo de forma estranha. Ele está muito feliz com todo esse trabalho e fica elogiando Pig. Kinji também percebe que alguns elfos e algumas outras criaturas não estão felizes com o trabalho, mas outras criaturas estão. Isso preocupa Kinji porque ele está começando a pensar que o Onibi e os outros estão ficando loucos. Acontece que Pig tem usado um feitiço para hipnotizar os trabalhadores, fazendo eles trabalharem sem reclamar. E pelos próximos dias, todos os funcionários começaram a trabalhar alegremente, se tornando escravos por completo da empresa. A divisão inteira estava usando um poderoso feitiço de hipnose para lavagem cerebral, e com o tempo, Kinji também se tornou um escravo e seguiu suas ordens. Então a diretora Belza veio visitá-los e elogiou eles por terem suas mentes puras, dizendo que agora sim, eles podem trabalhar para sempre. Todos ficam aplaudindo ela e choraram lágrimas de felicidade. Pig avisou que eles terminaram o treinamento e foram enviados de volta para a empresa em um barco, e antes de partir, eles foram mandados a comprar estatuetas caríssimas para provar sua lealdade. E todos fizeram essa idiotice, mas enquanto Kinji estava admirando sua estatueta, alguém esmarrou nele e quebrou o feitiço de hipnose. Foi bem aí quando Kinji acordou. Ele também fez questão de que o Onibi acordasse, dando um poderoso soco nele. Alguns dias atrás, eles perceberam que poderiam ser hipnotizados, então eles comeram aquelas plantas da montanha, fazendo aquela maldita hipnose de Pig parar. Era um risco muito grande para Kinji, mas pelo menos funcionou no final. E é revelado que Kinji também colocou um pouco dessas plantas na comida dos feiticeiros da ilha, fazendo com que eles ficassem loucos e explodissem toda a ilha. Depois de um tempo, Kinji e também o Onibi chegaram no escritório do grupo de exploração, onde o grupo de Elite 3 funciona. Eles encontram uma garota chamada Shia. A heroína diz que será sua supervisora. O Homem-Lagarto Onibi admira muito ela das lendas, surpreendendo Shia deixando ela vermelha. E em resposta, ela por acidente acaba dando um porradão nele, fazendo o coitado cair inconsciente devido ao seu forte soco. O Onibi teve que ser enviado para o hospital, e Shia dá para Kinji algumas informações sobre diferentes grupos e seus horários de trabalho. Os grupos de mineração recebem um salário baixo, enquanto o grupo 3 tem horários flexíveis e pagamento 100% baseado em resultados. Ela também apresenta para ele o local onde as armas raras são guardadas. E o garoto Kinji fica dizendo que a empresa é uma grande porcaria, porque eles fazem os trabalhadores comprarem seus próprios equipamentos. E resumindo, praticamente todo o pouco dinheiro que eles recebem é usado para comprar itens para trabalhar ainda mais. Mas então a garota Shia dá um porradão nele, dizendo que ele deveria se sentir honrado em ser usado por uma empresa tão incrível como a Raizaha. O rapaz se sente desconfortável, e Shia então decide explorar o terceiro nível de uma masmorra com Kinji. Ela pede a Kinji para derrotar a criatura que acabou de aparecer, mas o monstro vai em direção a ela. Ela demonstra sua força, parando ele sem nenhum esforço, e o derrotando com sua espada em pouquíssimos segundos. Quando Kinji se depara com Shia perguntando por que ele não matou a formiga atrás dele, já que os monstros nas cavernas devem ser eliminados, a hesitação dele a faz perceber que ele é contra as regras da empresa. Ele tenta derrubá-lo. Kinji então chama Rin, que aparece e leva o ataque de Shia na cabeça. Isso irrita ela, e então ela se transforma em uma mulher adulta, e derrota Shia com apenas um único golpe. Depois de algumas horas, Shia é encontrada amarrada, deixando ela com raiva e também indefesa. E vendo ele sentado com a Rainha das Formigas e também a garota dragão Rin, Shia ameaça contar à empresa sobre o envolvimento dele com os monstros. Nesse momento, o Onibi chega e fica chocado e assustado vendo que ele capturou a heroína, mas Kinji decide chantageá-la tirando uma foto dela com os membros da Black Company, mostrando que ela faz parte do grupo deles. Ele vira o jogo e diz que ela agora vai trabalhar para a Dungeon Black Company. Na próxima cena, vemos Kinji andando pela cidade depois de comprar comida para Rin. Ele é parado por vários caras que o levam para um beco sem saída, e chegando lá, uma garota aparece e lembra Kinji que ele ainda deve 5 milhões a eles, e se ele não puder pagar em um mês, eles o matarão. Depois disso, vemos Kinji indo para uma masmorra com Onibi e Shia, porque ele precisa encontrar um jeito de ganhar mais dinheiro. Ele realmente está muito desanimado porque a dívida é muito grande para ele, e ao longo do caminho, Shia aproveita a chance para ensiná-los a lutar contra vários monstros, deixando Kinji e Onibi muito exaustos. Ela explica que diferentes partes de monstros contêm mana e podem ser usadas para coletar recompensas, mas a recompensa está muito longe dos 5 milhões que ele está devendo. Os superiores da empresa estão discutindo o que vão fazer com todos os demonites e monstros derrotados, e durante sua jornada, o garoto Kinji aparece com uma nova ideia. Ele tá querendo pagar sua dívida criando uma fazenda de monstros, onde os monstros não seriam agressivos porque Rin estará de olho neles. Eles pegariam tudo que precisassem para ganhar recompensas e em seguida curá-los. Kinji está feliz por ter começado o primeiro negócio para a empresa, mas Shia fica contra as ideias dele porque ele tá ganhando dinheiro muito facilmente, comparado aos métodos da empresa. No entanto, um terremoto acontece fazendo com que Shia e Kinji caiam sobre uma nova área da caverna, onde ela começa a derrotar várias criaturas. Enquanto Shia, com suas habilidades sobre-humanas, mata facilmente todos os níveis do andar inferior, o garoto não tá querendo se perder, então ele apoia ela. Um monstro poderoso chamado Majin aparece e começa a atacar Shia. A criatura Majin prova ser muito superior e a derruba. Shia sabe que é seu dever matar o Majin, mas então o garoto pede a pedra que os ajudaria a escapar. Porém, ela só pode ser usada por uma pessoa, e Shia decide usar a pedra de teletransporte somente em Kinji para ele escapar, mas ele cancela, e em vez disso, ele usa a pedra e joga ela contra o Majin, fazendo ele aparecer na superfície e criando um gigantesco caos. O garoto então está preparando uma armadilha para o Majin, sabendo que ele vai retornar porque está querendo
poder mágico de Shia. Ele ganha algum tempo e depois de alguns minutos, o Majin retorna e Kinji ativa a armadilha com a ajuda das formigas e também de Shia. Eles tentam prender o Majin no lugar com cimento, usando várias formigas como ajudantes. Eles tentam secar o cimento muito rápido. No entanto, a criatura consegue escapar e o grupo decide fugir e ir para o segundo plano, usando Shia de isca, pois ela precisa descansar antes de estar com força total para derrotar o Majin. O garoto Kinji amarra ela contra o poste em suas costas, e para derrotar o Majin, eles vão precisar aplicar poder mágico suficiente para matá-lo em apenas um único golpe. O Majin acabou caindo em uma nova armadilha preparada por Kinji, e a criatura caiu e ficou inflamável, fazendo com que o Majin pegasse fogo. Ele acaba entrando em um estado de fúria, disparando raios em todas as direções. Shia decide se sacrificar para detê-lo, mas Kinji impede ela, insistindo que ela não precisa arriscar sua vida. Embora ela quisesse arriscar sua vida pela empresa, Kinji sabia muito bem que ela estava fazendo isso por causa do seu pai, que era um fracassado. Isso acaba levando Shia a falar sobre a importância do trabalho duro e da contribuição para a sociedade, como ela foi ensinada pela Raizaha. O garoto Kinji agarra ela para ajudá-la a recuperar a compostura, e Shia ataca ele. E depois disso, o garoto tenta convencê-la de que as ideias da empresa estão muito erradas, dizendo que ela não precisa ser o fantoche de ninguém. Isso depois convence ela a ajudar o protagonista. No terceiro plano, ele utilizou o cajado roubado para enterrar o Majin sobre os escombros, mas ele escapa também. O garoto então pede para Shia enfrentar o Majin, permitindo que ela use seu melhor ataque, derrotando ele. No entanto, ele se levanta mais uma vez. Kinji revela que sabia muito bem que ele despertaria novamente, pois estava parado perto dele. A criatura então estava prestes a atacar, mas de repente Rin aparece para salvá-lo. A garota então se transforma em sua forma de monstro e elimina o Majin com apenas uma única mordida, encerrando o combate. Mas aí do nada um portal aparece bem debaixo de Kinji e de Rin, fazendo eles caírem, e o garoto percebe que esse portal é o mesmo que o trouxe para esse mundo. Em uma cena diferente, Kinji acordou em sua casa no Japão, se sentindo aliviado. Parecia que nenhum tempo havia passado. Ele decidiu relaxar e assistir televisão. No entanto, ele notou no noticiário que Rin havia aparecido na cidade, procurando por ele. Isso fez com que todos na cidade começassem a procurá-lo para exigir uma explicação. Kinji ficou nervoso, mas então Rin apareceu bem atrás dele, em sua forma humana, e pediu comida. De repente ele acordou e percebeu que era tudo um sonho. Eles descobriram que eles foram enviados 300 anos no futuro. Uma garota chamada Hanga apareceu bem diante dele e disse ao protagonista que a raça humana estava à beira da extinção e que eles precisavam de sua ajuda. Kinji ficou confuso e então pediu a Rin para bater na parede para que eles pudessem escapar, mas ele notou uma cidade com muita tecnologia. As pessoas foram forçadas a viver em cidades subterrâneas. O líder da cidade apareceu e revelou que há 300 anos atrás a empresa Raizaha abusou de seu poder e recursos, enfraquecendo a raça humana. Isso fez com que o Rei Demônio despertasse e ameaçasse dominar o mundo utilizando monstros para governar. Depois de 300 anos, seus recursos começaram a se esgotar e eles não sabiam quanto tempo durariam. O velhote disse ao protagonista que um livro de profecias no Portão Milagroso foi descoberto na superfície, e usando esse livro, eles invocaram seu grande salvador, ou seja, Kinji. O velhote então queria compartilhar a mensagem, então ele apresentou Kinji a um grupo de refugiados que começaram a admirá-lo como seu grande salvador. E depois de vê-los, Kinji ficou desinteressado e decidiu sair fora, pensando que agora assim, os humanos só sabiam depender dos outros. Porém, o velhote do nada apontou o 38 na cara dele e implorou para que ele não abandonasse o futuro. E apesar da ameaça, Kinji se recusou a ajudar. O velhote revelou que assim que Kinji derrotasse o Rei Demônio, ele poderia retornar ao Japão. E é claro que depois disso, ele aceitou a proposta do velhote. E depois de algumas horas, Kinji e Rin estão se preparando para procurar o Rei Demônio. A garota Hanga apareceu e se ofereceu para ajudá-los, tratando o protagonista com muito carinho. Mas então Kinji percebeu que tem alguma coisa muito estranha nessa garota e começou a revistar seu corpo, descobrindo que Hanga era na verdade um homem, o que deixou ele surpreso. O velhote disse para Kinji que a profecia dizia que uma criança com poderes mágicos deveria se tornar a sacerdotisa, mas Hanga era a única criança em sua cidade. Kinji decidiu aceitar Hanga em sua equipe, e o grupo deixou a cidade subterrânea. Para explorar a superfície desolada, eles viajaram em uma motocicleta para encontrar o Rei Demônio, mas Kinji percebeu que Rin estava com muita fome, deixando ele em pânico. Eles decidiram parar no castelo mais próximo do Rei Demônio, e assim que eles chegam, Hanga destruiu a entrada com um poderoso feitiço, deixando Kinji surpreso e nervoso. Um guarda apareceu e perguntou sobre o porquê de tudo isso. Eles descobriram que esse castelo, na verdade, pertencia a um simples assistente. Kinji começou a dar uma bronca em Hanga por levá-los para o lugar errado. Rin começou uma bagunça do caramba procurando por comida. E em seguida, o guarda levou Kinji e Hanga para ver o chefe do castelo. Lá, eles encontram uma formiga gigante, e foi revelado que era a formiga que Kinji havia salvado anos atrás. A formiga convidou eles para um grande banquete, e revelou que os monstros deixaram a masmorra para derrotar os humanos junto com as formigas, depois que Kinji os deixou. No entanto, um humano interrompeu a conversa deles, reclamando que os monstros estavam explorando eles. Kinji percebe que agora os humanos têm empregos regulares, trabalhando 8 horas por dia com 2 dias de folga na semana. Ele fica bravo porque não foi nem um pouco cruel em comparação ao que ele viveu 300 anos atrás. A formiga então explica que foi Kinji quem inspirou eles a dar aos humanos um acordo justo. Ele lhes ensinou éticas de trabalho. Os humanos se tornaram preguiçosos com o tempo, e a formiga fica triste por não saber o que fazer com seus trabalhadores, já que seu grupo cuida das principais atividades do exército. Kinji pergunta se ele pode se encontrar com o Rei Demônio, mas ele é informado de que apenas membros de alta patente podem vê-lo. Kinji decide ajudar para que os humanos comecem a trabalhar novamente.
permitindo que assim ele suba na hierarquia e encontre o Rei Demônio. Ele faz uma pequena alteração no nome de sua empresa. Agora é Dungeon Black Company do futuro. Com o tempo, Kinji fortalece o exército, motivando os humanos a trabalhar mais para obter recompensas, levando a um gigantesco aumento dos lucros do exército do Rei Demônio. Depois de alguns dias, Kinji retorna à cidade subterrânea e avisa que agora vai trabalhar para o exército do Rei Demônio. Atualmente ele é vice-comandante e assistente do Lorde Demônio. A partir de agora, ele vai governar a cidade subterrânea como ele achar melhor e promete que todos terão mais paz do que antes. Depois de vários dias, o grupo decidiu descansar e comemorar em algumas fontes termais. Nosso protagonista foi promovido a general dentro do exército do Lorde Demônio. No entanto, eles estavam sendo espionados por 3 indivíduos chamados Houdini, Power Ash e Zetis Haller, que eram membros de alto escalão do exército do Lorde Demônio. Eles começaram a reclamar do crescimento rápido de Kinji no ranking, e com medo de que suas posições pudessem estar em perigo, cada um deles decidiu bolar um plano para derrotar Kinji e retirá-lo de sua posição atual. Alguns dias depois, Kinji recebeu uma missão de Power Ash para caçar vários monstros. No entanto, Power emboscou ele utilizando um verme gigante, acreditando que Kinji não seria capaz de derrotá-lo, mas para sua surpresa, a garota dragão Rin derrubou o verme com um único golpe, e o verme simplesmente pediu desculpas e está querendo se juntar ao grupo deles, e é lógico que Kinji aceitou ele. No dia seguinte, Houdini desafiou Kinji para uma nova missão, para criar uma fazenda em um terreno impossível de cultivar. Mas Kinji decidiu utilizar o verme gigante para preparar a terra e pediu a Hanga para usar sua magia para acelerar o crescimento das sementes. Essa estratégia ajudou ele a derrotar Houdini. Agora, resta apenas Zephys Haller, e ele planejou explorar Hanga para chegar até Kinji e encontrar uma fraqueza. No dia seguinte, Zephys Haller apareceu diante de Hanga nas fontes termais e tentou tirar vantagem dele pedindo para tirar a toalha, sob o motivo de que era uma ordem de seu superior. Hanga simplesmente obedeceu, mas o cara descobriu que Hanga era na verdade um homem, fazendo ele cair no chão de surpresa. Então Rin chegou para se banhar com Hanga e Kinji, e sem perceber acabou fazendo Zephys Haller voar para longe. Depois de algumas horas, é revelado que Kinji sabia muito bem que estava sendo espionado, e ele utiliza uma câmera para provocar os oficiais de alta patente, mostrando que ele passou facilmente em cada um de seus testes, e conta que logo vai tomar suas posições, enfurecendo os oficiais de alta patente e deixando eles frustrados. E depois de vários dias, o grupo é enviado para uma nova missão, onde eles têm que lutar contra um robô gigante controlado pelos 3 corvos. O robô então utiliza um misterioso raio, fazendo com que eles tenham alucinações, e é revelado que Hanga é uma descendente da diretora Belza, e é por isso que ela tem sido perseguida desde criança. Kinji ajuda Hanga a recuperar o juízo, e Rin consegue derrotar o robô gigante. Kinji fica animado porque em breve ele será promovido a membro do conselho por ter completado essa missão. Hanga pergunta a Kinji se está tudo bem recuar de vez em quando, e Kinji responde que nem sempre é uma coisa ruim, pois pode ser uma retirada temporária para garantir uma vitória futura. Hanga fica muito feliz e começa a chorar de felicidade. Após essa missão, ele é convocado pelo Rei Demônio e chega na sala do trono com Hanga e Rin. É revelado que o Rei Demônio é na verdade uma garota chamada Sky, e ela pede a Kinji para salvar o mundo. E Sky se revelou sendo a irmã mais nova de Rin, deixando Kinji surpreso. Ela estava controlando os incontáveis monstros que habitavam a Terra Desolada. Enquanto ela tentava se aproximar de Kinji do grupo, do nada sua cabeça caiu no chão. Ela explicou que no passado, a garota Rin havia arrancado ela, e ela não conseguia mais ficar no lugar. Sky então se transformou na sua versão de monstro, revelando que ela era na verdade a Majin que Rin havia derrotado no passado. Ela explicou que ela e também Rin eram as guardiãs da masmorra, responsáveis por administrar poderes mágicos nesse mundo, e além disso, sua missão era proteger os tesouros nas masmorras dos humanos, e Rin foi descuidada durante esse tempo todo, quando abandonou a caverna para seguir Kinji. Sky então conta uma história de uma grande civilização antiga que estava no auge, e criou o poder mágico que controlava o espaço e o tempo. Foram eles que trouxeram Kinji através do tempo e do espaço assim do nada, mas depois que Rin começou a passar muito tempo na superfície e se esqueceu de seus deveres, a circulação de poder mágico dentro da masmorra foi cortada, e em resposta, a masmorra deu luz rapidamente a um substituto, que é Sky. Kinji tinha apenas uma única pergunta: ele poderia voltar para o Japão? Sky disse que sim, mas havia algumas coisas restantes faltando. De repente, a conversa deles é interrompida por naves inimigas pertencentes a Raizaha. Eles estavam escondidos o tempo todo no passado. Eles conseguiram chegar em um local especial da masmorra conhecido como As Ruínas, onde descobriram tecnologia avançada. A garota Sky então explica que essa tecnologia pertencia aos colonos. O consumo em massa desse poder mágico utilizado nas ruínas trouxe a destruição do mundo. E como guardiã, ela tinha que fazer alguma coisa, então ela atacou a Raizaha e foi capaz de forçá-los a recuar para a fenda entre as dimensões, mas não durou muito tempo. A guerra final por esse mundo começaria em breve, e se eles vencessem, o planeta não teria vida, pois eles queriam beneficiar apenas a eles mesmos. Ela queria que Kinji voltasse no tempo para impedir a Raizaha, e quando Kinji perguntou por que ela escolheu ele, ela responde que ele era a única pessoa que ela conheceu que não sabe quando desistir. Depois de explicar tudo isso, Sky deu para Kinji duas opções. Uma porta levava ao Japão, e a outra levava 300 anos no passado desse mundo, e Kinji escolheu retornar ao passado, já que ele não tá querendo
que a Raizaha tenha sucesso em seus planos. Ele tá guardando grande rancor pela empresa que escravizou ele. Com isso, os três voltam para o passado, e Kinji agora possui uma arma futurística. O reencontro dele com Shia e também o Onibi foi repleto de empolgação. Em seguida, Belza convocou Kinji, informando ele de uma grande dívida por causa de sua ausência de um mês, e que seu quarto havia sido removido. Depois disso, Kinji decidiu ficar na casa de Shia por um tempo. Em seguida, o grupo saiu para aproveitar um evento no bar, organizado pela Raizaha e seus funcionários. Kinji aproveitou a chance para comer e beber o máximo que conseguia. No entanto, a empresa não iria pagar por Rin e também Hanga, então Kinji teve que assumir a responsabilidade por elas. Apesar de toda a ressaca na manhã seguinte, Kinji pelo menos aproveitou seu tempo no bar. Hanga diz a ele que recebeu o emprego de um diretor da empresa, impressionando os clientes com sua grande fofura. E com a fome incontrolável de Rin, Kinji percebeu que suas dívidas estavam aumentando muito, e para ganhar mais dinheiro nas masmorras, ele planejava ultrapassar Belza e chegar até as ruínas antes dela. Conseguir essa tecnologia avançada permitiria que ele colocasse esse mundo de joelhos. Mas então Kinji descobriu que as masmorras haviam se tornado muito mais perigosas durante a sua ausência, pois os monstros estão ainda mais poderosos. O grupo então decide voltar para a casa de Shia, onde Kinji lembra da urgência de chegar às ruínas antes da Raizaha, para aproveitar o poder dos colonos, e então finalmente pagar os seus empréstimos. No entanto, Shia interrompe mostrando a Kinji algumas estatísticas, revelando que ele é muito mais fraco em comparação com outros funcionários, estando apenas no nível 5, enquanto alguns estão no nível 20. Sua sobrevivência nas masmorras está em risco, então Shia decide treinar Kinji e Onibi para melhorar suas chances. No dia seguinte, um treinamento intenso começa, e levar seus corpos ao limite. Após o treinamento físico, Shia prepara eles para vários testes de poder mágico. O garoto está se sentindo sobrecarregado e pergunta o que diabos é poder mágico. Shia então explica que é energia de mana convertida em uma força que tem um efeito incrível nesse mundo. Esse poder permite que algumas pessoas alcancem feitos que antes eram impossíveis até de se imaginar. Ela demonstra como pegar mana e circular ela dentro do corpo. No entanto, Kinji, sendo de outro mundo, percebe que não pode usar magia. Ele fica confuso e desanimado pela revelação de que não pode usar magia, percebendo que ele pode ser simplesmente a pessoa mais fraca desse mundo. E após o treinamento, ele vai para um bar com o Onibi, afogando suas mágoas na cachaça e ficando profundamente desanimado com sua falta de habilidades mágicas. Apesar de toda sua frustração emocional, do nada Kinji recupera a compostura, surpreendendo o Onibi com seu incrível controle emocional. E mais tarde, na casa de Shia, Kinji percebe que Hanga e Rin estão fazendo barulho do caramba e pede que elas calem a boca. Kinji percebe que Hanga estava brincando com a sua arma futurística. E embora essa arma não funcione para ele, ele pensa em vendê-la por um alto preço. Rin começa a morder a arma, fazendo ela brilhar, revelando sua capacidade de absorver magia ao redor. Essa arma foi projetada para proteger seu dono em situações perigosas e traz recursos para necessidades de combate. Ao perceber isso, Kinji decide se aventurar na masmorra, com o objetivo de chegar até o 5º andar, onde a Raizaha está atualmente localizada. Os monstros nesse andar são um pouco fortes e rápidos. Enquanto eles estão discutindo algumas estratégias, eles encontram alguns monstros, e Kinji testa a arma e derrota eles com sucesso com apenas um único tiro. Ele fica animado não apenas por ser tão incrível, mas também por ter uma arma mágica para proteção. No entanto, a arma começa a absorver toda a energia ao redor dela, porque Kinji não faz a mínima ideia de como controlá-la. Ela está detectando uma grande emergência e faz com que as roupas feitas de mana de todos ao redor se desfaçam. Shia fica furiosa com Kinji e dá um tapão na cara dele. O grupo prende Kinji e dá uma bronca nele por ser tão descuidado. Kinji fica muito irritado com essa arma por não ser confiável e muito mal feita, mas ele descobre que ela agora está presa a ele como se fosse uma namorada maníaca. A arma então fica muito maluca e está à beira da destruição. Kinji agora está correndo risco de vida e, para se salvar, ele decide dar outra chance para essa arma. E depois o grupo se encontra com uma equipe de caçadores da Raizaha e escolhem continuar descendo ao lado deles. Meio com o tempo, eles chegam em um lugar abandonado e em ruínas. Um dos caçadores decide compartilhar uma história com o grupo. A história gira em torno de um herói e também um mago, que partiram para resgatar uma garota de um dragão. Quando eles encontraram a criatura, o herói venceu, mas o mago, no final das contas, acabou traindo o herói. E em seguida, o herói foi preso e incapaz de se reunir com a garota, que por acaso era sua amante. Infelizmente, ele morreu devido à tristeza e desespero. Depois de narrar a história, o caçador fala que o fantasma do herói pode estar presente nessa masmorra, levando o grupo a pensar que o fantasma pode ter causado esse estado atual das ruínas. De repente, vários zumbis aparecem e lançam um ataque. A garota Shia observa que, com base em seus equipamentos, eles provavelmente eram aventureiros que ficaram para trás. Ela tenta deter os zumbis, mas eles se levantam rapidamente e conseguem capturar um dos caçadores, que logo depois se transforma em um zumbi após uma mordida. O caçador zumbificado junto com os outros zumbis vão para seu esconderijo. Shia percebe que Kinji também foi sequestrado, mas a garota Rin, confiando em seu olfato aguçado, consegue rastreá-lo, revelando uma entrada escondida e protegida por uma forte magia de ilusão. A entrada guia eles por uma longa escadaria até uma fábrica de poções ilegais, onde zumbis são escravizados para trabalhar. E dentro da fábrica, Hanga percebe que tem um feitiço aplicado por uma placa que está controlando os zumbis. Os zumbis transmitem esse feitiço por meio de sussurros, influenciando rapidamente os outros. O grupo decide fingir que está sob o feitiço para se mover sem ser detectado pelos zumbis e se aproximar da placa. No entanto, um dos zumbis deu uma bela bronca em Shia por não cumprir suas responsabilidades adequadamente, deixando ela com raiva. Em seguida, os zumbis perceberam que o grupo estava apenas fingindo ser afetado pelo feitiço, o que levou eles a atacar o
grupo. O grupo então luta contra os zumbis enquanto cria estratégias sobre como alcançar o sinal de controle. Após alguns minutos, o Onibe segura uma horda de zumbis, criando um caminho para Hanga alcançar o sinal e destruí-lo. Essa ação retorna os zumbis ao seu estado normal, levando o grupo a voltar para a superfície, e encontra que Kinji está perto. Então eles partem em busca dele, e ao longo do caminho, Hanga pergunta sobre o relacionamento de Rin com Kinji, e ela explica que costumava ficar com ele pela comida, mas agora está gostando bastante de passar o tempo com ele. Shia percebe a incrível habilidade de Kinji de juntar bons seguidores e amigos. Eles chegam na sala onde Kinji está dando uma lição de moral no responsável por transformar os funcionários em zumbis. Acontece que é justamente aquele mago da lenda, e ele corrige a história, revelando que foi o herói que traiu ele. O mago matou o dragão, mas foi abandonado pelo herói logo em seguida, e como vingança, ele utilizou um feitiço de barreira para prender o herói dentro da masmorra. Mas o herói conseguiu se libertar da barreira e escapou, e espalhou para todo mundo que foi o mago o grande traidor, condenando ele a trabalhar como escravo. E depois ele morreu devido ao excesso de trabalho, e por causa da semelhança de Kinji com o herói traidor, o mago sequestrou ele em uma tentativa de fazer uma lavagem cerebral em Kinji. No entanto, ele resistiu com sucesso a todas as suas tentativas. O mago revela que ele suportou esse trabalho maldito até a morte e planejou retornar para se vingar. Ele voltou à superfície para impor o mesmo destino em todos os humanos. Mas então o Onibe informa ele de que as pessoas na superfície já estão sendo obrigadas a trabalhar sem parar. E ao saber disso, o mago perde todo o rancor e vontade de vingança. E agora sim pode finalmente encontrar a paz. E ele expressa gratidão a Kinji, e então se despede dele. O grupo então visita uma loja dentro da masmorra, administrada por uma garota chamada Cindy. Kinji no começo fica chateado com a qualidade das roupas daqui e descobre que o pai de Cindy costumava ser o dono da loja, antes da Raizaha tomá-la por completo. A garota Cindy tá querendo comprar a loja de volta, pois ela tem um valor sentimental. Kinji decide ajudá-la, aumentando bastante o tráfego de clientes. Ele também começa a vender as poções deixadas pelo fantasma do mago. Cindy foi obrigada a comprar de Kinji, com ele dizendo que elas tornariam os clientes ainda mais fortes. Em troca, ele tá querendo negociar um desconto nos equipamentos. Depois de alguns dias, a loja de Cindy ganha popularidade, conforme Kinji apresenta as poções na televisão, levando a um grande aumento da renda. Kinji comemora por conseguir ganhar mais dinheiro. No entanto, a empresa Raizaha tem advogados para impedi-los de vender a poção, citando seus ingredientes ilegais, que criam um forte vício, superando até mesmo os limites estabelecidos pela empresa. E reconhecendo a situação, Kinji tá querendo fazer uma fuga rápida, e dá uma desculpa esfarrapada para Cindy, que já está admirando bastante o garoto. E motivada a resolver esse problema da loja sozinha, ela tá querendo encontrar uma solução. E Kinji fala para Shia que Cindy é o tipo de pessoa que pode crescer de forma independente e que só precisa de um empurrãozinho. Algumas horas depois, Kinji e o grupo chegam no quarto andar da masmorra, descobrindo uma área nova e espaçosa, surpreendendo eles ao pisarem nesse andar pela primeira vez. Esse lugar se parece com uma floresta e tem até mesmo um céu logo acima, e depois de algumas horas, eles estão fugindo de vários monstros gigantes. Kinji então joga cola no chão, fazendo com que os monstros fiquem parados e tornando mais fácil para Shia derrotá-los. E depois eles encontram a equipe de busca de Belza no quinto andar, mas eles tiveram que fazer uma fuga rápida devido à presença de dois monstros perigosos. O chão tremeu e seu caminho foi bloqueado, mas eles conseguiram escapar, e é então revelado que alguns estão presos no quarto andar da masmorra. Os dois caminhos para o terceiro e quarto andar estão tampados por escombros, e a equipe de guarda-costas está presa no quinto andar, envolvida em uma batalha feroz com os dois monstros mais fortes de lá. Shia está preocupada com eles e Kinji está pensando em um jeito de resolver essa situação. A equipe de busca leva eles para sua base, e chegando lá, eles encontram vários monstros envolvidos em combate, deixando eles surpresos. Uma mulher aparece carregando uma menina doente, revelando que elas são, na verdade, a rainha-formiga em forma humana e a pequena Sky. O grupo então decide levá-las para o acampamento. A rainha explica que as mudanças na masmorra são devido à doença de Sky, e ela se tornou a guardiã, já que Rin desistiu de suas responsabilidades e foi acompanhar Kinji. A masmorra sofreu um terrível efeito, e a rainha pede ajuda ao protagonista. Ela encontrou Sky quando estava liderando suas formigas para bem longe da bagunça. E Sky também é conhecida como a segunda Majin, e a rainha queria que Kinji salvasse a criança para que a masmorra fosse restaurada ao seu estado original. Enquanto Rin se sente culpada por causar a doença de Sky, ela deixa a base para caçar comida, e quando ela volta, Sky rejeita o presente. Ela fica furiosa e a rainha tenta acalmá-la. A rainha não sabe por que ela está tão violenta, e Rin pediu a rainha para entregá-la para que ela pudesse segurar Sky, mas a garotinha rejeitou e tentou mordê-la. A rainha disse que talvez fosse porque Rin derrotou ela antes, então ela está com medo dela. A garota Rin sai para tomar ar fresco e Kinji pergunta por que ela está tão triste. Rin conta a ele sobre se sentir culpada por abandonar seus deveres e pede sua ajuda para curar Sky. E é claro que ele concorda em ajudar, e no dia seguinte, ele reúne o grupo para explicar sua tarefa de recuperar a masmorra. Kinji estava muito animado para colocar tudo sob seu controle. O grupo trabalha em diferentes áreas para colocar os monstros em suas posições apropriadas. Eles colocaram as criaturas aquáticas em seu habitat natural, para que pudessem recuperar sua força. Rin fica para trás para cuidar de Sky, que ainda não aceita ela totalmente. Sky de repente fica doente depois de fazer muita birra, e Rin tenta ajudar colocando um bloco de gelo em sua cabeça, mas ele derrete muito rápido. Rin então viaja para uma área congelada no quarto andar, e coleta blocos de gelo gigantes e volta para a base para os elos. E quando vê que Sky ainda está com febre, Rin arranca várias folhas e oferece para ela. A garota
Sky decide confiar em Rin e come as folhas. Depois de algumas horas, Rin adormece, mas acorda e descobre que Sky está se sentindo muito melhor. O grupo então volta para a base após trabalhar com os monstros da masmorra. Eles derrotaram um monstro gigante para normalizar a circulação de mana no quarto andar. Eles percebem que Sky se recuperou e a entrada para o quinto andar agora está desbloqueada. Rin também conta que ficou impressionada com Sky e também com esse céu lindo da superfície. No entanto, Sky se sente muito mal e a rainha percebe que a masmorra acabou mudando por causa da quantidade alta de monstros no quinto andar. Então o grupo decide ir até lá para alcançar as ruínas. Em uma mudança de cena, vemos os guardas de Belza no quinto andar, lutando com todas as suas forças contra os novos monstros daquele andar. O líder dos soldados, chamado Alu, está prestes a ser derrotado por um dos monstros. Mas então Kinji aparece com um grupo e decide salvar todos os guardas. E vendo seus homens recuando, Alu pede que eles retornem, pois eles ainda precisam seguir as ordens de Belza. No entanto, Kinji dá um soco nele e o faz ver a realidade. E depois disso, Kinji começa a preparar os guardas para retornarem ao quinto andar. Ele levanta a confiança das tropas, ouvindo suas preocupações e respondendo suas perguntas. Alguns dias depois, o grupo retorna e começa a derrotar os monstros. E observando a incrível liderança de Kinji, o líder dos soldados, Alu, começa a se apaixonar por ele. Mas Kinji apenas ignora, pois ele está querendo chegar logo nas ruínas, e ele tem uma grande tropa pronta para segui-lo. Depois de alguns minutos, eles alcançaram alguns artefatos que estavam gerando os monstros no quinto andar. Kinji decidiu destruí-los e seu grupo começou a lutar contra os monstros que estavam protegendo os artefatos. Suas estratégias foram bem sucedidas. Eles derrotaram muitas criaturas fortes. O grupo ganhou tempo para Rin, que conseguiu destruir os artefatos com um único golpe, fazendo com que os monstros se transformassem em pedras, e todos começaram a comemorar. Uma formiga apareceu e informou ao protagonista que Sky havia se recuperado, trazendo alegria para Kinji e também Rin. Após isso, o grupo se preparou para ir até as ruínas no sexto andar. Chegando lá, eles notaram uma construção e uma porta no topo de uma escada. Kinji decidiu ir primeiro, falando que só iria investigar, o que causou admiração e respeito nos outros que pensaram que ele estava se sacrificando. Mas quando Kinji tocou a porta, ele descobriu que era a arma ancestral dos colonos, e ele absorveu, ganhando total controle da masmorra. Kinji agradeceu a todos por permitirem que ele ganhasse esse incrível poder. Tudo que ele fez foi em prol de conseguir mais poder, e o grupo não conseguia acreditar no que estavam assistindo. Ele então invocou vários monstros gigantes e enviou eles para a cidade para espalhar o medo. Ele estava querendo reconstruir o mundo à sua imagem. Enquanto isso, Belza ficou sabendo de tudo isso, mas Kinji apareceu montado em um pequeno dragão. Ele entregou sua carta de demissão e com vários demonites para pagar suas dívidas. E furiosa, Belza ameaçou ele e prometeu que ele iria se arrepender disso, mas Kinji foi embora dando muita risada. 3 meses depois, ele fez da masmorra um parque temático visitado por várias pessoas, transformando rapidamente a Black Company em uma poderosa corporação. Kinji revelou para Hanga que os demonites foram criados a partir da energia das pessoas. Foi por isso que ele transformou a masmorra em um parque, para atrair mais visitantes e ganhar mais dinheiro. Ele capitalizou os anos de fracasso de Belza para controlar e manter a circulação. Enquanto isso, a Raizaha começou a perder lucros, e Belza, junto com seus funcionários, procurou uma maneira de evitar a falência. Mas Kinji apareceu do nada em sua reunião, falando que a Raizaha logo se tornaria parte da empresa Black Company. Belza ficou com muita raiva e ameaçou ele de novo. No entanto, no dia seguinte, as condições da Raizaha piorou, causando preocupação entre os diretores. Por outro lado, a empresa Black Company continuava crescendo sem parar, e a loja de Cindy também expandiu bastante. E o Onibi se tornou um cientista, maximizando o uso de demonites, aumentando assim o valor da empresa. E frustrada e irritada com Kinji, Belza tá enchendo a cara em um bar. Depois de ficar bêbada, ela decide voltar para casa e encontra Hanga, que diz que ela nunca vai ganhar o controle da masmorra. Hanga diz que Belza já perdeu para Kinji e a provoca dizendo que ela nunca mais vai ser respeitada por ninguém. Enfurecendo Belza e de raiva, ela joga sua bolsa nele, mas Hanga, com muita habilidade, devolve a bolsa batendo nela com seu cajado e acertando o rosto de Belza. Hanga então vai embora, deixando Belza fervendo de ódio. Enquanto ela pega seus papéis espalhados da bolsa, ela encontra o registro de Shia e decide usá-lo contra Kinji, já que Shia continua trabalhando para Raizaha. E Belza, utilizando a garota Shia, força ela a revelar todas as ações ilegais cometidas por Kinji, levando à prisão dele por quebrar várias leis. A história muda quando Belza e vários outros membros da Raizaha são convocados para testemunhar, apresentando todas as provas necessárias e evidências contra Kinji. Ela consegue manipular todos, afirmando que os trabalhadores estavam em pior situação sobre a empresa Black Company. Na imprensa, Belza diz que Kinji é um grande mentiroso e malandro. Onibi e Hanga estão presentes e apavorados com a ameaça sendo aplicada a Kinji. Enquanto isso, o garoto está preso em uma sala de interrogatório, sofrendo tortura de uma investigadora especial chamada Sari, que deixa ele amarrado e sofrendo torturas mentais. Depois, Shia visita Kinji. Assustada com a aparência dele, ela usa magia para curá-lo e pede desculpas. Ela acreditou que estava fazendo a coisa certa. No entanto, ele incentiva ela a não se culpar, garantindo que ele ainda não desistiu e que sua determinação de lutar continua. Em uma outra cena, o Onibi junta o grupo da Black Company e revela que Kinji deixou o manual com um plano de emergência. Eles decidem usá-lo para libertá-lo, e um mês depois, uma reunião acontece na Raizaha, discutindo sobre posições na empresa. O organizador fala que Kinji vai ser o próximo chefe da Raizaha, surpreendendo Belza. O Onibi Hanga interrompe a reunião, revelando que a empresa Black Company adquiriu uma parte da Raizaha, que tem muito valor, garantindo a eles uma porcentagem de poder entre os diretores. Isso garante a maioria dos votos para Kinji se tornar o novo chefe. Kinji entra na reunião acompanhado de Shia e Sari, que afirmam a inocência dele. Shia
Kinji entrega evidências que mostram que ele foi incriminado, e como resultado, Kinji se torna o chefe da empresa, e Belza é colocada para trabalhar para ele. Ao longo do tempo, Kinji recupera todo o poder que ele já teve, mas seu comportamento se torna estranho. O anime relembra a declaração anterior de Kinji sobre ser um cara estranho. Isso faz ele pensar que Kinji está querendo voltar para o Japão. No entanto, Kinji surpreende a todos ao revelar que não tem a intenção de deixar esse mundo. Ele reconhece que sua vida é muito mais agradável quando ele tem um objetivo claro, e planeja viajar para descobrir novas masmorras para ganhar mais poder. Depois, Kinji decide continuar comemorando com o grupo. No dia seguinte, ele volta para a zona de mineração, onde ele começou a trabalhar entrando por uma entrada secreta para chegar no terceiro andar. E chegando lá, ele reencontra a moeda que ele perdeu meses atrás, falando que por causa dela, ele conseguiu conquistar esse mundo. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final desse anime. Para mais animes incríveis como esse, deixa o likezão e sua inscrição. Tamo junto, mano. Até a próxima.